Namastreta! Fala galera, bem-vindo ao novo episódio do Namastreta. E como vocês sabem, eu sempre trago aqui convidados muito especiais, né? E dessa vez eu trouxe um convidado que ele se chama Fábio Novo. Ele é especialista em sonhos e meditações, entre outras coisas. Então, vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho, né, da história dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse meu convidado. Fábio, seja bem-vindo, viu? Gratidão aí por ter aceito esse convite. Oi, Juliana, o prazer é meu, obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Você pediu para me apresentar, né? Tem tempo? Tem, pode, fica à vontade. Não, estou brincando, vou ser bem sintético, que é a minha praia, né? Bom, eu sou psicoterapeuta, né? A minha abordagem na qual me especializei é psicossíntese, que é uma abordagem psicoespiritual, digamos assim, né? Que integra esse lado da psicologia e da espiritualidade. Essa psicologia, a psicossíntese, tem mais de 100 anos, foi criada por um italiano em 1910 e eu venho trabalhando com ela há 18 anos, né, como terapeuta. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje, né, como terapeuta, como também trabalho bastante no desenvolvimento de tecnologias de autoconhecimento, né, eu digo que é o design de tecnologias de autoconhecimento. Basicamente, são técnicas, métodos, meditações que ajudam as pessoas a se conhecerem, a se conectarem consigo mesmas e a trabalharem suas questões psicológicas, emocionais, energéticas e espirituais, né? Tão importante isso, né, nos dias de hoje, assim. E eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque, assim, eu acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, né? Esse momento que a gente vive, né, da humanidade, toda essa história que você traz, toda a sua bagagem, ela é essencial. Eu falo para as pessoas atualizarem o software, né, que você falou, essas tecnologias, para a gente atualizar o software, para conseguir lidar com esses desafios do dia a dia, né? E para a gente, né, já começar aí, me fala um pouquinho, como que foi, assim, como é que você começou essa história com a espiritualidade? Me conta para a gente um pouquinho. Bom, a minha primeira conexão com a espiritualidade, genericamente falando, né, foi justamente com os sonhos, né? Na minha infância, adolescência, eu tinha uma conexão muito, muito intensa com sonhos, né? E isso, de certa forma, é até comum, né? Com as crianças, a gente costuma dizer, tem um campo muito aberto, né? E é uma sensibilidade muito grande, né? E essa conexão com os sonhos. E por que os sonhos foi a primeira conexão com a espiritualidade? Porque justamente os sonhos é uma coisa que a gente é abstrato, né? É subjetivo, uma coisa que muitas vezes a gente não compreende, é algo que está além do ordinário, né? Uhum. E então ele estimulava muito a minha criatividade, a minha imaginação, e foi a partir dele que eu comecei a entender que, existem coisas além do mundo real, né? Então, acho que o sonho foi a primeira semente, assim, que me conectou com esse que está além, né? O transcendente, né? O subjetivo, né? O invisível, né? O invisível, né? O que é os sonhos, afinal de contas, né? E os sonhos, especialmente na infância, na adolescência, né? A vida toda, na verdade, mas nessa época em especial, como a gente ainda está em formação, né, eles são muito intensos, né, e muito estimulantes, né. E como que foi assim, por exemplo, você começou a sonhar quando você era criança, e seus pais entendiam? Como é que foi também esse apoio? Porque até uma coisa legal, às vezes, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, porque às vezes as crianças, né, trazem, tem um amiguinho imaginário, ou tá com medo, acorda, né, às vezes gritando, e é um pesadelo. Como é que eles lidavam? Como é que foi para você? Eles lidavam bem com isso? Você teve uma orientação, ou depois que você entendeu melhor isso? Foi depois que entendi melhor, porque não tinha... Eu tenho uma família muito grande, somos 6 irmãos, 3 irmãos, e a família é muito grande, e não tinha muito espaço, ou mesmo na nossa cultura, na nossa geração, né? Os sonhos não era algo que a gente se trabalhava, que se compartilhava, era algo que a gente não fazia nada, né? Uhum. Infelizmente. Mas acho que hoje, diferentemente, é muito bacana você ver já que já tem novas gerações, especialmente para os pais, né? Poderem usar e estimular, incentivar a criança e o adolescente a se conectarem com os sonhos. Porque, como eu costumo dizer, o sonho é o nosso melhor amigo.
Ele é um amigo muito bom e ele é muito bacana. E ele é um amigo que nos ajuda de muitas maneiras diferentes. Então, quanto antes a gente estabelece esse vínculo, essa relação com o campo dos sonhos ou com o mundo dos sonhos, mais profunda fica e mais frutífera fica essa amizade, né? Então, eu acho que você fazendo isso desde a infância, ajudando a criança a se conectar com os sonhos, ajudando a criança a elaborar os sonhos, a processar os sonhos, a brincar com os sonhos, né? A ouvir os sonhos e a dialogar com os sonhos, quanto antes você estimula isso nas crianças, mais rica fica essa conexão e mais próspera e frutífera e profunda fica essa relação com essa parte do nosso inconsciente, que é o conteúdo que os sonhos trazem, né? E é uma parte bem complexa, assim, de lidar, né? Então, imagino que, até conectando com agora o que eu quero te perguntar, essa questão de como começou essa sua jornada, né? Como psicoterapeuta, enfim. Você teve uma carreira antes, né? Que, geralmente, os convidados é assim, né? Eu era um advogado, virei um astrólogo. Sabe aquelas coisas bem, né? Parece que é uma outra vida na mesma vida. Você teve isso também para começar essa sua jornada como psicoterapeuta ou não? Você já veio nessa linha da espiritualidade desde sempre? Eu sou desse, que eu fui um executivo durante muitos anos e depois que eu virei terapeuta, né? Então, eu comecei a minha vida num caminho mais padrão, né? Então, me formei em administração de empresas, e aí fui fazer estágio, fui trainee, e tive durante 15 anos uma vida no mundo corporativo durante 15 anos. Então, ao longo desse período, esse aspecto, vamos dizer, terapêutico, espiritual, ficou meio de lado, né? Como acontece com muitos de nós, né? A gente tem, às vezes, demandas muito prementes, digamos assim, no início da vida, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos, então eu tinha que pagar minha faculdade. Então, a gente vai, né, e já seguindo um caminho mais padrão, que também era o caminho, diferentemente de hoje, que tem muito mais opções de caminhos, né? Por exemplo, na minha época, ninguém falava de empreender logo de cara, né? Você ia buscar um emprego, é isso que você fazia, buscava um emprego. Você tinha que fazer uma faculdade para ter um bom emprego, né? Exatamente. Você precisa da faculdade boa para pegar um bom emprego e aí tua vida está resolvida. Né? E aí você vai fazer aquilo o resto da sua vida, né? O resto da vida, e aí lá, quando estiver mais velho, você vai se aposentar. E aí, quando você se aposentar, você vai fazer, eventualmente, alguma coisa que você goste. Sim. Uma outra coisa. Felizmente, esse padrão já não é o mais forte hoje, né? Hoje tem muito mais opções, hoje com o nível de consciência que a gente tem sobre esses temas é muito mais amplo, né? Mas no meu caso foi isso. Então eu segui durante 15 anos essa vida de executivo e na época até eu gostava. Era bem interessante, assim, tive boas oportunidades de trabalho, de aprender, de conviver, de viajar e de realizar, né? Então foi uma vida assim corporativa bem sucedida, o que dificultou um pouco a mudança, né? Porque quando a coisa vai tudo errado é mais fácil mudar, né? Quando as coisas dão certo é mais difícil mudar, né? É preciso ter mais coragem, né, de virar a chave, né? Porque eu sempre trago essa questão e é muito rica essa sua história, porque em geral, quando a gente precisa, quando a nossa alma sente, né, que chega o momento de fazer essa transição, se tá dando tudo errado, é como se fosse um pontapé na bunda, assim, né? Vai. É aquela hora da treta mesmo, né? Conectando aqui com o podcast. Então, tipo, deu uma treta, vamos embora. Agora, quando tá tudo fluindo bem, mas você sente que não é realmente aquele lugar que você tem que estar, né? Que é aquilo que você precisa fazer naquele momento, aí eu falo que realmente tem que ter fé no invisível, né? Porque a espiritualidade, ela pede isso pra gente, né? Antes a gente tinha aquela frase que era ver para crer, né? E mais do que nunca, eu acho que isso está invertido, né? Que é o crer para ver. Eu acho que deve ter sido um pouco parecido com isso, né? O que você viveu aí para fazer realmente essa virada. Foi bem complexo, porque eu estava no auge da minha carreira, né? Na época eu era diretor de marketing de internet da MTV, nos anos gloriosos da MTV, que a gente estava muito bem, nos anos 2000, não é? E, de repente, da noite para o dia, aquilo que era muito bacana, muito rico e muito próspero, muito divertido e muito interessante o trabalho, perdeu sentido, né? E eu acredito que todo mundo, em algum momento, recebe esse chamado da vida, né? É um chamado de que, se você estiver fora do caminho, né? Falando, olha, tem outras coisas, tem coisas, é o chamado da alma, digamos assim, né?
Isso foi legal, tá bacana, mas tem outras coisas para serem feitas, tem outros caminhos para serem seguidos, né? E o que acho que pode ser às vezes as pessoas me perguntam, mas você não teve medo de mudar, né? Eu falei, nossa, eu tive muito medo de mudar. Mas eu tinha muito mais medo de não mudar. Eu tinha muito mais medo de não mudar e ficar fazendo uma coisa que já não tinha mais sentido e que não tinha mais significado. Então, no meu caso, foi tão vertiginosa essa mudança, essa sensação de que isso aqui foi muito bacana, sou muito grato, aprendi muito, mas acabou. Agora tem outra coisa. E eu não sei qual é essa outra coisa. É aí que é a dificuldade. Né? Na época, eu não sabia qual era. Então, assim, eu encerrei em 3 meses, eu passei a régua e eu encerrei uma carreira de 15 anos sem saber ainda para onde eu ia, o que eu ia fazer, o que eu ia trabalhar. Caraca, hein? Ó, que coragem, hein? Me jogar no abismo mesmo, né? Nossa, é bem legal isso. Ô, Fábio, e você estava falando aí, me veio uma imagem na cabeça. Você já assistiu aquele filme Soul, da Disney? Sim. Você estava falando isso, estava me vendo aquela imagem, assim, né? De tipo, tem várias cenas, eu acho, que são incríveis daquele filme. Eu adoro, já assisti algumas vezes. Mas eu acho que tem aquela questão, uma das cenas que eu gosto muito é da alma perdida, né? Que é a hora que a alma, né, aquele ser de luz, todo ali puro, tá ali encoberto e é um monstro. E aí chega uma hora que você fala, cara, eu sei que eu não sou esse monstro, né? Então eu sei que eu não sou mais essa personalidade que eu tô vivendo aqui, por exemplo, né? Esse papel que eu tô exercendo. Mas também eu não sei quem eu sou ainda, né? Então, assim, só que esse já é o primeiro passo. E até nas mentorias que eu faço, nos trabalhos que eu faço, eu escuto muitas pessoas falando isso. Ju, mas eu ainda não sei o que fazer, né? E acontece, tá bom, você ainda não sabe o que fazer, mas você já sabe o que você não quer. Então, é um grande passo esse, porque senão, se você fica mantendo algo que você já sabe que não faz sentido para você, é aí que começa o sofrimento, né? Então, acho que uma grande conexão é essa. E aí, agora, conta pra gente. Então, como é que foi? 3 meses você encerrou essa carreira aí, e como é que você começou realmente a trabalhar com essa questão dos sonhos, né? Das meditações, enfim, até psicodélico também, né, que a gente estava falando, era esse outro tema, né? Enfim, traz pra gente aí como é que foi você ficou um tempo tranquilo, um tempo sabático? Eu tirei um sabático, né? Assim que eu saí do meu trabalho, eu tirei um sabático, e que no final das contas acabaram durando 3 anos, eu não sabia, né? E aí eu fui fazer muitas especializações. Aí a base desse sabático foi, bom, eu vou fazer aquelas coisas só vou fazer aquilo que tem sentido e significado para mim nesse momento. Eu vou me permitir, eu vou abrir esse espaço e esse tempo na minha vida para fazer aquelas coisas que têm sentido, que têm significado, né? E na época as coisas que tinham sentido e significado eram todas ligadas ao mundo da psicologia e da espiritualidade, né? Daí eu fui viajar, eu fui para o Oriente, aí eu fui estudar, me formei em yoga, em meditação, estudei taoísmo, estudei budismo, que é coisa que na verdade eu já estudava. Tá. Eu percebi que tinha um monte de coisa que eu gostava e estudava e já vinha bastante tempo pesquisando, porém elas estavam num lugar deslocado da minha vida, né? Era uma coisa que eu fazia como hobby. E aí eu trouxe o hobby para a vida principal. Falei, quais são as coisas que eu gosto? Eu adoro fazer retiros, eu gosto de estudar, eu gosto de psicologia, eu gosto de consciência, eu gosto de física quântica, eu gosto de muitas coisas, eu vou me dedicar a isso, né? E aí, durante esses 3 anos, eu fui fazer isso. Eu me formei em psicossíntese, né, que foi uma formação de 3 anos. Me formei em yoga, meditação, e xamanismo, e budismo, e outras abordagens. Fui estudar muitas coisas. Quase tudo que você puder imaginar, eu fui estudar. É como fazer uma nova universidade, né? E bem intenso, né? Porque 3 anos de foi bem intenso. Imersivo, né? Eu me dediquei a isso, fazer essas formações. E depois de 3 anos, passado esse momento, né, eu falei, bom, agora está na hora de voltar, né, para o mundo real, vamos dizer assim, para o mundo do trabalho e tudo mais. E aí comecei a trabalhar, primeiro como coach, depois como terapeuta, né, quando eu me formei em psicossíntese, e aí fui integrando essas outras tecnologias, né, meditações, trabalho com sonhos, trabalho energético, trabalho corporal, né? E aí fui integrando todos esses conhecimentos de muitas outras abordagens, de muitas escolas, né? Fui sintetizando tudo isso no meu trabalho, né? Que é o que eu venho fazendo nos últimos 18 anos. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Qual foi você estava falando, eu também estava aqui viajando. Qual foi a experiência mais, não vou falar esquisita, mas sei lá, mais
que inesperado, talvez, que você tenha vivido nesses 3 anos dessa busca, né? Dessa reconexão espiritual? Você falou, eu já fazia isso, né? Mas aí foram 3 anos imersivo. Qual foi a experiência mais... acho que é essa mesmo, mais inesperada que você teve, assim? Você pode compartilhar? Posso. Inclusive, virou um dos meus livros, é só sobre essas experiências, que não foram só uma, né? Tá. Tem algo também que aconteceu em paralelo a tudo isso que eu estava te contando, dessa mudança de vida, dessa transição e tudo mais, que eu comecei a ter espontaneamente experiências fora do corpo, que são as chamadas viagens astrais, né? Então, de repente, do nada, sem nenhuma substância, sem nada assim, estimulando especificamente, eu comecei a ter toda noite experiências fora do corpo, né? E essas, sem dúvida nenhuma, são as experiências mais transformadoras e mais surreais que eu comecei a vivenciar. Porque até um dos temas que eu fui estudar foi justamente isso, né? O tema das experiências fora do corpo. Porque essas foram as experiências mais radicais, mais transformadoras, né? Você poder sair do seu corpo e se ver de fora, né? Então você sai e olha para você e vê que seu corpo físico está ali dormindo, né? E você está fora olhando para como assim? Então eu morri, né? Porque a primeira sensação é essa, morri. Então na primeira experiência que eu tive fora do corpo, eu falei, nossa, eu morri. Então isso é a morte, né? A gente sai do corpo e agora eu vou para algum lugar, alguém vem me buscar, vai ter um ônibus aqui, tem uma luz, vai ter uma nave, vai acontecer alguma coisa, né? Mas não, depois eu voltei para o corpo e aí comecei durante esse período, que foram justamente esses 3 anos aí, eu tinha muitas experiências espirituais. E não eram só as experiências de fora do corpo. Sonhos lúcidos, experiências de clarividência, experiências premonitórias, experiências de clareaudiência, clarissenciência. Todo aquele cardápio de experiências espirituais eu tive ao longo desses 3 anos. E depois eu entendi que o motivo de eu ter essas experiências era justamente essa foi a minha formação como terapeuta, né? Ter essas experiências, porque isso me ajudou a equalizar a minha visão do mundo, visão que eu já tinha, mais ou menos, já acreditava, né, em muitas dessas coisas, porém aí eu tive a comprovação, né? Tá. Então, a partir do momento que eu tive a comprovação que essas experiências proporcionaram, eu me senti mais à vontade e autorizado a trabalhar com isso. Então hoje eu trabalho com isso, né, com autoconhecimento, com a expansão da consciência, com a integração dessas experiências, né, com trazer isso para a tua vida e transformar isso numa forma de cura, né, e de bem-estar, de realização pessoal, né? Legal. E como que... Agora você estava falando dessa questão do sonho, eu já quero emendar uma pergunta que me veio aqui. Como que o sonho ajuda a gente nesse processo de autoconhecimento? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, né? Até por conta de todo esse conhecimento que você tem. Mas aqui eu sou uma pessoa que... Eu já te falei isso, né? Eu sonho muito, tanto que quando eu fui lá naquele evento com você e com a Helena, né? Eu já fui certeira. Eu falei, cara, eu quero saber um pouquinho mais, porque eu sonho muito e acontece comigo, às vezes, de voltar no sonho, tá? Que você estava falando disso. Então, assim, como é que o sonho, de um jeito, né... Não vou falar prático, mas como é que o sonho pode ajudar a gente nesse processo do autoconhecimento? Para quem nunca ouviu isso, está ouvindo isso pela primeira vez, fala assim, nossa, tá, eu sonho. Porque tem gente que fala assim, eu não sonho. Na verdade, todos nós sonhamos, né? O detalhe é que às vezes algumas pessoas não lembram, não é isso? Exatamente. Então, como é que os nossos sonhos, eles ajudam a gente nesse processo do autoconhecimento? E como que esse seu trabalho ajuda as pessoas nisso, assim, para a gente fazer um link aí? Olha, uma maneira de se olhar para os sonhos, imagine um espelho. Tá. O sonho é um espelho interno que nós temos, né? E ele é um espelho multifacetado. Então ele nos revela, ele nos mostra quem nós somos de uma forma divertida, lúdica, criativa, né? Então aquelas historinhas todas que a gente assiste toda noite, porque de fato todos nós sonhamos todas as noites, temos vários ciclos, né, de sonhos ao longo da noite, não é? E, infelizmente, a maioria das pessoas não lembra. E, infelizmente, a gente não lembra a maioria dos sonhos, né? Sim. Mas eles estão mostrando quem nós somos. Ele é um reflexo de nós mesmos. Então, uma das maneiras da gente olhar, uma das abordagens, é justamente isso. Imagina que tudo que aparece no sonho é uma parte sua, é um reflexo seu.
né? Então, aparece um lobisomem, ele é lá no sonho, ele é uma parte sua, entendeu? Apareceu uma ovelha cor-de-rosa, essa ovelha cor-de-rosa, ela representa uma parte sua, né? Então, essa é uma das abordagens até para se trabalhar com o sonho. Imaginar que tudo que aparece no sonho é uma parte nossa, né? Então, os sonhos, eles vão mostrando, eles vão contando para a gente todos os dias, e eu trabalho muito com sonhos, né? Eu digo que a minha autoterapia é os sonhos, né? Então, todo dia eu lembro muito dos sonhos, eles vão contando o que está acontecendo dentro de mim. Tá. Eles vão mostrando as minhas emoções, eles vão mostrando os meus padrões, eles vão mostrando os meus medos, eles vão mostrando os meus desejos, os meus sonhos, as minhas expectativas, as minhas frustrações. Os sonhos vão revelando todos esses conteúdos internos que todos nós temos dentro de nós, né? Então, o sonho ajuda assim, nos revelando quem nós somos. E muitas vezes eles revelam aspectos que nós não estamos conscientes. Sim. Eles revelam aspectos inconscientes nossos, não é? Então ele mostra, nossa, eu nem sabia que eu estava sentindo isso, mas eu vi no sonho que de fato eu estou com muito medo, ou que eu estou com muita angústia, ou que eu estou com muita expectativa, ou que revelam coisas que aconteceram, por exemplo, na nossa infância. Nossa, esse sonho mostrou de uma coisa que aconteceu na minha infância que me traumatizou. Então, todos os nossos conteúdos internos, eles emergem nos sonhos. Então, se a gente olha para eles, a gente está olhando num grande espelho, né, multidimensional, que vai mostrando tudo isso. Então, ele é muito rico, né, nesse sentido. Tanto é que culturas que assim, têm um sonho mais bem integrado na vida, né? As culturas dos povos originários, os indígenas e muitas outras culturas, eles integram o sonho na vida de uma forma mais normal, mais natural, né? Tanto é que é comum as rodas de sonho de manhã, as pessoas contam os sonhos, né? Por as pessoas terem tanta conexão com os sonhos, praticamente elas não têm a função do terapeuta lá, né? Já faz uma terapia ali, né? Porque já é ali, né? Então, se você todo dia lembra dos seus sonhos e o sonho representa uma parte sua e você conecta, nossa, é verdade, no sonho de hoje apareceu que eu estava muito, sei lá, ansioso. Nossa, daí você está ansioso na tua vida? Nossa, é verdade, eu estou bem ansioso. Com o que você está ansioso na sua vida? Eu estou ansioso porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, ou porque amanhã eu tenho um encontro, ou sei lá, qualquer coisa da tua vida, não é? Então ele vai mostrando o que está acontecendo dentro da gente, que muitas vezes a gente não está consciente, né? Nossa, é legal você falar isso, porque você falou das rodas, né, dos sonhos, assim. Como eu te falei, né, eu sempre sonhei muito, então eu tenho esse hábito, assim, de acordar, né, com as pessoas que eu estou, geralmente, com a minha família, tal, alguns amigos, e falar, putz, sonhei isso. E às vezes são sonhos meio malucos. E aí depois que eu tive essa consciência, quando eu fiz lá o trabalho com você, eu olhei e falei, cara, eu preciso ficar mais atenta a isso, realmente, assim, sabe? Porque antes eu só compartilhava por compartilhar. E agora você falando isso, eu lembrei de uma coisa. Há uns anos atrás eu tive... Eu, como uma boa escorpiana, ascendente escorpião, né, vivo por processos constantes de morte e renascimento com consciência. E há uns anos atrás eu passei por um processo bem desafiador, assim, bem profundo. E você falando agora, eu lembrei que os meus sonhos naquela época, eles já me ditavam o que ia acontecer na minha vida. Você foi falando, foi vendo um filme assim na minha cabeça, sabe, dos sonhos. E eu fiquei pensando nisso, cara, faz muito sentido. Tudo. Inclusive os sonhos, alguns deles são o que a gente chama de sonhos premonitórios. Né? Porque, na verdade, assim, a gente sonha a nossa energia. Né? A gente sonha a nossa energia. Então, aquelas imagens que a gente vê na tela da mente, né, os filminhos que a gente vê nos sonhos, é uma projeção desse drama energético que está acontecendo dentro de nós. Então, basicamente, o sonho é um drama energético projetado na tela da mente. Né? Então, como ele trabalha nessa dimensão da energia, a energia está fora do espaço e do tempo. Né? Então, muitas vezes, o sonho está revelando coisas que são possíveis futuros que podem se manifestar. Por isso que tem os sonhos premonitórios ou os sonhos pré-cognitivos. Né? São sonhos que eles antecipam possíveis acontecimentos na nossa vida. Eu tenho muito sonho premonitório. Eu já até escapei de assalto por conta disso. Um sonho veio me contar isso, falando, eu acordei um dia, eu falo, olha... E no sonho eu estava sendo assaltado e eu acordei muito assustado. E foi um sonho muito marcante. E no dia seguinte realmente teve uma tentativa de assalto. Que eu só não fui assaltado porque eu estava muito conectado com isso e estava muito atento e não aconteceu nada.
Mas se o sonho não tivesse me avisado, talvez eu tivesse sido assaltado, né? Então, a gente tem esse potencial riquíssimo dentro de nós, todo dia, né, nos contando, nos revelando esses conteúdos, e muitas vezes a gente não aproveita, né? Sim. Então, é uma ferramenta riquíssima que está aí para nos ajudar, para nos curar, para ajudar a gente a evoluir, para a gente ajudar a gente a se conhecer, né? E pra, em última instância, ajudar a gente a ser mais feliz, né? Tá mais contente, tá mais realizado, né? Porque ele realmente é um mestre. O sonho é um mestre que nós temos dentro de nós, né? E se a gente tratar ele como um mestre, ele vai ser um mestre cada vez melhor para nós mesmos. É verdade. E talvez, né, até por conta você estava dando o exemplo, né, das rodas de sonhos. Acho que talvez por a gente ter essa mudança da nossa rotina, né, de acordo com essa nova forma que a humanidade vive, né, tipo, já acorda correndo, fazendo uma coisa ou outra, a gente não tem essa troca, né? Nem o tempo, às vezes, de pausa consigo, né, para quem mora sozinho, por exemplo, e para quem tem, né, mora com outras pessoas, esse tempo de troca ali de manhã. Então, acho que essa mudança também do nosso comportamento, ele vai bloqueando essas tecnologias, né, que a gente... Exato. Essas tecnologias ancestrais, e a gente vai desaprendendo, e aí depois a gente tem que relembrar, reaprender, né, e aí, enfim, vai acontecendo isso. Então, eu acho que os sonhos, ouvindo você falar agora, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, acho que vale, assim, essa atenção, sabe? Se você tem sonhado, né? Quais são esses insights que têm vindo? Acho que deixa um caderninho ali do lado, né? Até você pode compartilhar isso. Como que a pessoa pode começar a fazer esse trabalho por ela mesma com os sonhos, Fábio? O que você sugere, assim? Então, muita gente pergunta até, né? Como que eu faço para lembrar? Eu tenho dificuldade de lembrar, né? E tem umas dicas que funcionam muito bem nesse sentido para lembrar dos sonhos, né? A primeira dela é quando você for dormir e estiver quase apagando, você jogar essa semente, né? Essa intenção de que amanhã, ao acordar, eu vou lembrar dos meus sonhos. Então, o simples fato de você jogar essa intenção na sua mente, né? Antes de dormir, já vai te ajudar. E outra dica que funciona bastante para lembrar dos sonhos é quando você estiver acordando, antes de se mexer, de se virar, antes de levantar, fica um tempo sem se mexer. Porque isso facilita você se conectar com o sonho. Porque você já mexe e tal, já desperta, desconecta, já acorda, né? Então, quando estiver acordando, lembrar disso. Opa, estou acordando, vou ficar quieto sem me mexer e conectar com o sonho ali, né? Boa. Então, outra coisa que ajuda bastante, como a gente tem muitos sonhos, às vezes lembro de 5, 10, a gente teve uma vez que eu lembrei de 15 sonhos na mesma noite. Uma coisa que ajuda bastante é você trazer algum elemento do sonho mais marcante, né, que te ajuda depois a lembrar dele. Então, eu lembrei que no sonho tinha um celular rosa. Celular rosa, entendeu? Uma tag. Tá. Uma palavra-chave que te conecta com o sonho. Você não precisa lembrar do sonho inteiro. Você lembra só do celular rosa. E aí de manhã, quando você acorda, celular rosa. Aí você vai puxando o fio da meada, aí você vai lembrar dos sonhos, né? E aí, coisa que ajuda muito é escrever os sonhos todo dia. Então, já deixa o caderno ali, acorda de manhã e escreve. E não só escreve o sonho, escreve o que te passa esse sonho, o que vem na sua mente. É dedicar alguns minutos ali ao acordar a esse trabalho de trabalhar com sonhos. Pode pintar os sonhos, né? Pode desenhar os sonhos, pode dançar o sonho. Essa conexão com o sonho pode ser feita de muitas maneiras. Mas, basicamente, é você ter isso em mente. O sonho é teu amigo, o sonho é teu mestre, ele está te ajudando, não é? É seu terapeuta também. Ele está aí para te ajudar, não é? Basta você se abrir, né? E se habituar ao acordar, escrevê-lo, anotá-lo e voltar para ele, né? Reler os seus sonhos e tudo mais. Tem uma coisa legal que eu acho que acaba acontecendo, assim, legal mais ou menos num tempo perigosa, né? Que as pessoas sonham, por exemplo, né? Depois eu vou até fazer umas perguntas mais profundas para você sobre isso, mas assim, sonhei com borboleta azul, por exemplo. Aí a pessoa joga lá, né? Busca borboleta azul. E aí, lindo, borboleta azul, vou ter um dia maravilhoso. Sonhei com cobra. Nossa, terrível sonhar com cobra. Nossa, vou ter um dia terrível. Como é que... isso acontece muito, porque as pessoas às vezes me falam, nossa, tive um sonho horrível, olhei na internet, lá significa isso. Que dica que você dá para essas pessoas, né? Como processar isso? A dica é, não entre na internet e não pega essas interpretações genéricas, né?
Porque, veja, uma borboleta azul, ela tem um significado para você e para cada pessoa vai ter um significado diferente. Né? Sim. O mar, o oceano. Imagina qual é o significado para o oceano se a pessoa que mora na praia e para uma pessoa que mora num lugar que nunca nem viu o oceano, né? O mar. Né? Imagina qual é o significado do oceano para um pescador, um mergulhador, né? Para alguém que trabalha num navio. É completamente diferente de pessoas que não têm essa relação, não estão tão próximas. Né? Então, o mais importante, e isso é possível fazer, e é bem rico também de fazer, é você desenvolver o seu próprio dicionário dos sonhos, né? Com aquilo que é importante, com aqueles significados que tem para você. Então, para você, Juliana, o que significa uma borboleta azul? Para mim, borboleta azul significa porque meu pai, quando na minha infância, uma vez pegou uma borboleta azul e depois me deu de presente, e depois a gente pintei essa borboleta azul, então essa borboleta azul me conecta com meu pai, por exemplo. Pronto. Então, é uma coisa muito particular sua, né, da tua própria experiência. Então, os sonhos, é importante que cada um desenvolva o seu próprio dicionário dos sonhos, né? E até porque eles costumam se repetir, né? Eles costumam voltar. Alguns desses símbolos, né, desses sinais que aparecem no sonho, são como ícones, né? Eles se repetem ao longo do tempo. Então, quando eu fui fazendo esse trabalho, eu fiz exatamente isso. Eu criei um dicionário próprio dos sonhos. E eu percebi que realmente, porque tem muitos sonhos que se repetem, não é? E alguns temas se repetem também, e alguns símbolos se repetem, porém em contextos diferentes. Então, se eu já sei que borboleta azul para mim tem uma conexão com o meu pai, toda vez que aparece uma borboleta azul, eu já tenho uma trilha, entendeu? Já tenho um caminho para ir trabalhando. Né? Que legal. Olha que legal. Eu sempre... desde pequena, né, eu tinha essas questões de ver coisas, quando era pequenininha. E aí, eu tinha muito medo de cobra, né, e eu via as cobras, falava pra minha mãe e tudo. E eu sonhava muito com cobra também. E eu cresci com medo de cobra, mas porque eu via, porque eu sonhava, tal. Então, às vezes eu acordava gritando à noite com medo, porque eu estava vendo ali. E aí, eu entrei nessa de pesquisar na internet, né? Também quem nunca, né, gente, fez isso na vida, tal. Só que chegou um momento que eu falei, cara, não faz sentido isso, assim, sabe? É outro... Eu acho que isso tem um outro sinal para mim. E aí eu comecei a realmente me aprofundar um pouco mais nisso, assim. Mas antes eu tinha muito medo, tipo, então quando eu sonhava, eu não tinha essa percepção. Porque como eu via que significava aquilo na internet, eu ia por esse lado. Mas aí depois que eu fui entendendo esse meu processo de reconexão com a espiritualidade, né, o símbolo da serpente dentro desse processo do despertar da consciência, daí eu falei, tá, então tem algumas outras coisas aí que estão tentando vir à tona e eu não estou enxergando, né? Mas acho que é um dos sonhos mais frequentes que as pessoas têm medo é esse, não é? É muito comum. O medo está sempre muito presente nos sonhos, né? Até porque a gente sonha principalmente com o cérebro emocional, né? Então, uma das funções, talvez uma das mais importantes também dos sonhos, é trazer essa homeostase psicoemocional, né? Então, veja bem, a gente passa durante o dia por muitas situações, por muitas vivências e muitas emoções. Não é? Como é que a gente processa todas essas emoções? Né? Então, o sonho também tem essa função de ser um grande processador das nossas emoções. Ele processa essas emoções. Então, se você, por exemplo, está passando por uma situação de medo, de muito medo na sua vida, ou de muita ansiedade, ou de muita angústia, existe uma grande chance de você aparecer nos sonhos. Sim. Porque o sonho é um reflexo do que está acontecendo dentro de nós, não é? Então, se você está sentindo essa emoção, isso vai aparecer no sonho. O fato do medo aparecer no sonho e você ter medo dentro do sonho já é o sinal de que aquela emoção está sendo processada, está sendo harmonizada, está sendo equilibrada. Então, os sonhos têm essa função macro, digamos assim, de trazer o equilíbrio emocional para nós. Então, acontece muitas vezes, por exemplo, comigo acontece, às vezes eu acordo, acordei meio mal-humorado, ou acordei meio mal, ou acordei meio estranho. Por que faço esse trabalho? Eu sempre dou um espaço de manhã para isso. Né? Então, muitas vezes eu volto a dormir, e aí eu sonho e aí eu acordo bem. Eu falo, mas como é que pode? Meia hora atrás eu acordei, eu estava mal-humorado, ou alguma emoção desconfortável. E aí eu fui dormir, mais 15 minutos, sonhei e aí eu acordei bem, como se nada tivesse acontecido. Então, o que aconteceu que aquela emoção desapareceu? O que aconteceu foram os sonhos. O sonho processou aquela informação.
Então, o sonho, ele processa esses conteúdos internos a nosso favor. E não só também como processa conteúdos internos, como ele prototipa cenários, ambientes, situações, possíveis futuros. Também é uma outra função do sonho, uma certa forma de nos preparar para a vida e para o dia. Então, o que a gente sonha à noite nos prepara para o dia. Sim. Então, você vive no sonho aquela situação, já integra ela, e no dia você já está mais bem resolvido com aquilo. Então, o sonho, ele tem, assim, é isso que é importante de não esquecer. Tá. O sonho, ele joga a nosso favor. Ele está aqui para nos ajudar, né? Para nos facilitar a nossa vida, para ajudar a gente a estar mais equilibrado, estar mais harmonizado e, em algumas situações, que é o caso dos sonhos pré-cognitivos, até nos ajudar a escapar de umas roubadas na vida, né? Ou de nos preparar para a vida. Né? Então, a noite é uma preparação para o dia e os sonhos ajudam nesse sentido. Nossa, ô Fábio, você estava falando, eu estava relembrando aqui. Às vezes acontece muito comigo isso, assim, tipo... quando, assim, geralmente eu tenho uma rotina, levanto cedo, mas eu também faço umas pausas antes de levantar, isso que você falou, tá? Mas às vezes acontece de eu estar num sonho, acordei, por exemplo, e aí eu volto, deito... Só de eu continuar, eu volto naquele sonho. Eu sinto que eu preciso voltar naquele sonho. Aí eu volto. Aí eu sonho aquilo tudo. Quando eu acordo, parece que eu sou outra pessoa. Acontece exatamente isso comigo, assim. Ontem aconteceu isso comigo. Acordei cedaço. Eu tô vindo de uma rotina bem puxada esses dias de treinamento, diretaço. E aí eu falei, vou descansar. Mas aí dormi. Quando eu acordei, eu tava num sonho. Eu não lembro agora qual era o sonho que eu tava. Mas eu acordei meio cansada. E com uma sensação muito estranha. Daí eu levantei, fui no banheiro, tomei uma água e tal. Falei, não. Aí eu já ia levantar porque eu ia fazer atividade física. Daí eu falei, não, eu preciso voltar e deitar e dormir. Eu voltei e dormi acho que mais umas 2 horas, assim. Porque daí, como eu tava de boa, desliguei o alarme, essas coisas e tal. E aí, quando eu acordei, eu era outra pessoa. É exatamente isso, né? Você vê que... Isso que acontece. Que ferramenta poderosa que tem, né? Está disponível para todos nós, todas as noites. Sim. Né? Gratuita, né? Tá aí, abundante, próspera, né? E nos revelando de formas criativas, lúdicas, interessantes, o que a gente precisa, né? Nos ajudando a nos harmonizar, nos conectar, nos curar. Eu acho que você deu uma dica, logo que você começou a falar, que às vezes a gente não se dá conta, que é você já mandar esse comando que eu vou lembrar do sonho amanhã. Isso. Porque geralmente as pessoas falam assim, não, eu não sonho, né? Eu não sonho. Eu não lembro do meu sonho. Daí já vai isso por inconsciente, no outro dia você não vai lembrar, né? Então acho que esse comando aí também é essencial, né? Para quem quiser lembrar, né? Dar o comando, plantar a semente da intenção, né? Tipo, sim. Amanhã eu quero lembrar dos sonhos, né? Que curiosamente é que muitas pessoas também não querem lembrar dos sonhos por outros motivos, né? Porque justamente isso. Muitas vezes a pessoa não está no momento, não quer se ver, se olhar, não quer às vezes nem saber o que está rolando dentro, né? Sim. Então, muitas vezes a gente bloqueia o acesso aos sonhos porque a gente não está afim de fazer terapia. Então, a gente isso aí. corta o sinal, desliga, né? Tira, desconecta para não ter acesso a isso, né? Já que você falou isso, vamos entrar no momento treta aqui do podcast. Você falou da questão dos sonhos premonitórios, né? Eu acho que esse é um ponto bem que as pessoas têm bastante curiosidade, né? Como identificar que é um sonho premonitório? Acho que é por isso que as pessoas às vezes cortam, porque elas têm medo do que pode... Eu já tive, depois eu até falo um pouquinho da minha experiência, mas por a gente ter medo, não saber lidar, a gente corta. Então, como é que eu sei que é um sonho premonitório? Tem vestígios assim ou não? Então, você vê... Por causa do medo, a gente corta, né? O caminho deve ser o contrário. Se a gente tem medo, é justamente aí que a gente tem que seguir, né? Porque é aí que está o aprendizado, aí que está a riqueza, né? Então, a gente ir na direção daquilo que está dando mais medo, né? Sim. Então, agora, os sonhos também, assim, é um processo, né? Você não precisa radicalizar na interpretação, isso é sonho premonitório. É um processo de aprendizado também, né? Então, por exemplo, eu trabalho com sonhos há muitos anos. Então, eu sei sonhos que, esse sonho... porque a gente começa... Qual é o treino quando a gente faz esse trabalho com sonhos? O que nós estamos treinando, na verdade? A gente está treinando a ler a energia. Porque eu falei, o sonho é um drama energético projetado na tela. Sim. A gente vê a tela lá e quando a gente está lendo
a imagem da tela, né, do sonho, a gente está lendo a nossa energia. Então, nós estamos treinando a ler a nossa energia, que é uma dimensão invisível, mas que é real e está presente. Né? Então, é um treino para ler energia. Então, muitas vezes, quando você tem a possibilidade, isso parece ser um sonho premonitório. Né? Ok, experimenta. Né? Observa, vamos ver se isso é mesmo, porque aí você vai entendendo, você vai conseguindo decodificar os sonhos e entender, não, isso aqui não é sonho premonitório. Então eu consigo ver quando um sonho tem um potencial maior de ser premonitório ou não é premonitório. Tá. Eu consigo ler hoje sonho que é importante eu trabalhar terapeuticamente e sonho que esquece. Eu estou sonhando com o espaguete que eu comi ontem à noite e estou sonhando com a minha digestão, é só isso. Né? Então, tem tipos de sonho, tem qualidades de sonho. Os sonhos têm, assim, a gente consegue ler a energia do sonho e tem sonhos que são muito mais vívidos, tem sonhos que são muito mais intensos, tem sonhos que são muito mais... Uau! Né? Nos conectam. Esse é os sonhos para a gente trabalhar, na maioria das vezes. Né? Então, a gente vai entendendo a classificar os sonhos que são mais interessantes ou não. E é uma coisa de também ir com o tempo, né? Vai aprendendo a lidar com os seus sonhos. Né? Nem todo sonho que parece premonitório é premonitório. Né? Tá. Alguns são, outros não. Com o tempo, você vai entender, vai conseguindo decodificar os sonhos e entender quais que são o quê, né? Qual função que ele tem, que tipo de sonho que é, né? Porque tem muitos tipos de sonho. Sim. E como que funciona esse processo de, vamos ver, de terapia, de cura com essa psicoterapia com sonhos que você faz? Só para as pessoas terem clareza como que funciona. Elas precisam começar a anotar os sonhos, são sessões semanais, como que é isso? Então, eu trabalho dentro do processo terapêutico, né, com meus clientes e grupos e alunos e tal. O sonho é uma ferramenta para a gente potencializar o processo terapêutico. Tá. Né? Então, ele é uma das ferramentas que a gente usa. Né? Então, Tá bom. a gente usa os sonhos, usa muitas meditações, por exemplo. Essas ferramentas são usadas de uma maneira dinâmica ao longo do processo, de acordo conforme elas vão se manifestando. Tá. Então, eu sempre estimulo muito meus clientes a trazerem os sonhos. Porque eu percebo que quando ela traz o sonho, o trabalho dá uma potencializada. Porque, é claro, ela está trazendo uma informação privilegiada que vem dentro dela, né, e desse espelho, e isso acelera o processo, aprofunda o processo, né, enriquece o processo terapêutico. Então, o sonho é uma das ferramentas que eu trabalho e ele está integrado de uma forma harmônica e dinâmica no trabalho terapêutico. Né? Muito bom. Já que você falou da meditação, então eu vou agora ajustar um pouco aqui o tema, vou virar um pouquinho a chave para a gente falar um pouquinho da meditação, tá? Eu sei que você faz, eu já participei, né? Sei de vários tipos de meditações que você faz e até pela toda essa sua formação que você falou nesses anos aí. Conta pra gente, explica um pouquinho, né, para as pessoas o que é a meditação do seu ponto de vista e como que ela pode ajudar nesse processo de cura, nesse processo de autoconhecimento. Tá certo. Juliana, eu parto do princípio de que a desconexão é a causa de todos os nossos problemas. Sim. Né? A causa de todos os nossos problemas, de todas as dificuldades da nossa vida, dos nossos transtornos, dos nossos distúrbios, dos nossos desequilíbrios, eles são criados pela desconexão. É algum tipo de desconexão. Desconexão de nós mesmos, desconexão do nosso corpo, das nossas emoções, desconexão da nossa dimensão espiritual, não é? Então, o trabalho terapêutico que eu faço, basicamente, é ajudar as pessoas a se reconectarem. Porque se a desconexão é a causa, a conexão é a solução. Né? Então, tudo que eu faço, todas as ferramentas que eu uso, seja sonhos, seja meditações, sejam vivências energéticas, corporais, etc., são para facilitar e potencializar a conexão. Esse é o trabalho. Tá. Então, a meditação entra muito nesse sentido, porque a meditação, e tem vários tipos de meditação, né, e práticas energéticas também, eles ajudam a gente a se conectar. Né? Sim, então, a partir do momento que eu me conecto, eu tenho mais clareza do que eu tenho que fazer. Eu tenho mais clareza e lucidez sobre o que está acontecendo. Eu tenho mais clareza sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Nessa vida. Qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão, o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, ou por que eu estou enfrentando uma situação difícil, ou por que eu estou sofrendo, por que eu estou ansioso, por que eu estou, sei lá, deprimido ou angustiado, não é? Por que eu estou ou com algum vício ou com algum tipo de... Né? Todas essas questões são oriundas da desconexão. Né? E a meditação é uma ferramenta, é uma tecnologia ancestral,
né? Gosto muito daquela frase até do Ailton Krenak, né? Que ele fala que o futuro é ancestral, né? Sim. Então, eu acho que o futuro passa muito por isso, da gente reconectar essas tecnologias naturais, né? Humanas, né? De reconexão. Porque a partir da conexão a gente consegue ter mais clareza sobre o que fazer, para onde ir, como viver, né? Então, a meditação é uma ferramenta também muito potente para esse princípio e esse processo e esse propósito de conexão, né? E isso eu posso falar para você por experiência própria, assim. A gente estava conversando um pouquinho, né? Eu falei um pouco de quando eu comecei a despertar mais para a espiritualidade, que eu era extremamente ansiosa, assim, sabe? Eu tenho um amigo que começou a fazer os primeiros cursos lá de coach comigo há 12 anos atrás, e ele veio fazer os cursos depois comigo e ele falou assim, cara, só o jeito de você falar, eu já vi que você tinha mudado. Porque quando você falava, eu nem te entendia direito, né? Então, imagina. Então, eu sinto assim, eu pratico meditação diariamente, né? E eu falo disso o tempo inteiro, falo disso nas redes sociais, falo isso no mundo corporativo, sem nenhum receio, porque isso que você falou, eu acho que é a chave. Essa desconexão causa esse sofrimento que a gente está vendo hoje na humanidade, né? E segundo aí alguns estudiosos, diz que a gente tem que ter uma massa crítica de 7% para a gente conseguir, né, elevar um pouco aí a nossa frequência da Terra. Enfim, tem todo esse burburinho aí por trás, né, da espiritualidade. E eu sinto que não importa qual seja a meditação, porque existem vários tipos de meditações, né? Eu pratico uma, você pratica outra, mas o propósito é o mesmo, essa reconexão com a gente. Então, para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, se tem algo que eu possa, né, te falar, experimenta, sabe? As pessoas falam assim para mim, Ju, eu nunca conseguiria meditar. Outro dia uma pessoa fez um curso comigo, semana passada, e ela, não, eu nunca meditei, não vou conseguir meditar. Eu falei, primeira coisa, você tem que tirar isso, né? Essa crença de que você não vai conseguir. E aí experimenta, às vezes você não conseguiu fazer um tipo de meditação. Exato. Mas a outra, né? Então, assim, essa é uma tecnologia realmente que eu acredito e vejo o resultado na minha vida e na vida das pessoas. Por exemplo, eu faço trabalho nas empresas com meditação. Quando eu comecei, me chamavam de louca. Hoje, as empresas que têm esse trabalho, o resultado coletivo é absurdo, assim, sabe? Então, você faz isso também? Como que é, Fábio? Sim, sim. Bom, eu lembro quando eu trabalhava ainda no mundo corporativo, até na MTV, eu levei a yoga para dentro da MTV. Que professor de yoga, isso em 1999, isso faz tempo, né? Século inteiro. Então, e também me chamavam de louco, porque eu levava um professor de yoga para dar aula na yoga, né? E hoje você vê que a yoga tá aí, né? Sim. Então, e a MTV já era uma emissora mais aberta, assim, não é? Mais aberta, assim, em termos de culturais e tudo mais, mas teve muita resistência, por incrível que pareça, teve muita resistência no início com a yoga, né? Então, você vê que é interessante isso, mas hoje está totalmente integrado, né? Então, eu acho que a meditação e essas tecnologias que existem hoje, né? Eu levo bastante para muitos lugares, eu levo para todos os lugares. Muita gente fala isso, né? Eu não lembro do sonho, é difícil trabalhar com sonhos, eu não consigo meditar, eu não consigo sentar, minha mente é muito selvagem, minha mente é muito agitada, eu estou muito ansioso. Sim, isso tudo acontece porque a gente está bastante desconectado, né? Então, a gente faz meditação justamente para conectar e harmonizar tudo isso, né? E como você falou, tem muitas técnicas meditativas. Aliás, quem se interessar, vou até falar. As minhas meditações estão todas lá gratuitamente no Spotify. É só procurar lá Fábio Novo no Spotify como artista. Estão lá, chama Sync, com Y, né? Que é justamente essa ideia de sincronização, né? Sync de sincronizar, né? A gente precisa se sincronizar. Sincronizar com o nosso corpo, sincronizar com as nossas emoções, sincronizar com a nossa alma, com o nosso espírito, para a gente poder sincronizar com o nosso propósito e com a nossa felicidade. Sim. Tudo é uma questão de sincronização mesmo, né? Então, todo o trabalho que eu faço com essas meditações é para potencializar essa conexão e essa sincronização interna, né? Porque a gente está muito desconectado hoje. Hoje, essa sensação de fragmentação, de isolamento, né? Tanto é que a saúde mental hoje é uma epidemia, né? Global, né? Então, está muito evidente que a gente precisa fazer algo, né? Então, a gente tem que superar um pouco esses pseudo-obstáculos, né? Que é difícil, não sei, não vou conseguir. Tanto por exemplo, as meditações Sync, elas têm entre 10 e 15 minutos. São meditações guiadas,
com trilha sonora. Então, bom, você praticamente fica ouvindo uma musiquinha e alguém vai te guiando e você vai fazendo e ela vai te ajudando a conectar, né? Sim. Entendeu? Então, eu acho que funciona, é uma tecnologia milenar, né, que está aí para nos ajudar, que basta só a gente ter um mínimo de vontade e dedicação, que os efeitos aparecem muito rapidamente, né? Tem assim, vai aparecer aqui, você está assistindo no YouTube, com certeza a produção vai colocar aqui para vocês, então segue o Fábio lá, eu já estou lá seguindo ele no Spotify, são incríveis as meditações realmente, já fiz algumas, aguenta até o final que eu pedi para o Fábio no final fazer uma meditação curtinha, tá bom? Fábio, tem essa questão, né, das técnicas, então, por exemplo, aqui eu pratico também, é uma guiada, né, tem 21 minutinhos, eu faço todos os dias, tal, que é a da cura prânica, né, que é a ciência que eu estudo, que eu ensino, tal, e fez muito sentido para mim, porque o objetivo dela é a paz planetária, né? Então, servir o planeta. Então, eu pratico isso todos os dias. Mas, às vezes, o pessoal me pergunta assim, tá bom, Ju, putz, essa que você faz, você demora meia hora por dia, porque você tem que fazer exercício e tal. O Fábio falou que tem uma de 10 minutos. Legal. Gente, se você não conseguir fazer nem a do Fábio de 10 minutos, nem a que eu faço que dá meia hora, medita no momento presente. Então, por exemplo, aqui a gente está gravando podcast. Eu não estou pensando em mais nada. Eu não estou aqui, atenta ao que a gente se propôs a fazer, a conversa, a troca que a gente está tendo, e eu estou aqui presente. E eu sinto que também, né, por conta dessa forma que a gente está vivendo hoje como, né, humanidade, como sociedade, essa questão da tecnologia, que ao mesmo tempo facilita o nosso trabalho, que era o que a gente estava falando aqui agora há pouco, ela também causa essa ansiedade. Então, o que eu dou de dica para as pessoas, às vezes, é o seguinte: medita no momento presente. Eu faço isso, às vezes, lavando louça, por exemplo. Hoje de manhã eu levantei cedo, que eu conduzo um grupo de meditação, 6:30 da manhã na segunda. Tomei banho, me preparei, conduzi a meditação. Quando acabei, eu fui preparar meu café, sabe assim? Então, assim, cada momento eu estava me preparando para vir para cá, eu estava consciente do que eu estava fazendo. Então, assim, você vai preparar o seu café, você vai lavar uma louça, você vai, sei lá, dirigir. Não importa. Se você começa a ter essa consciência de que o momento presente, ele te convida a uma meditação, porque é meditar na ação, acho que já é um passo importante, né, Fábio? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma meditação, você está falando, você não consegue meditar nem 10 minutos, nem 15, nem 5, nem 21. Sim. O que eu faço, né? Tá. Qual é o jeito mais rápido, mais eficiente da gente se conectar? Trazer atenção para a respiração. Perfeito. Tá? Então, você se conectar com a respiração é a maneira mais rápida, mais fácil, mais profunda de você se conectar com você mesmo e de você estar presente. Então, para alcançar essa presença que você está sugerindo, que é tão fundamental, que é tão necessária e tão difícil ao mesmo tempo hoje em dia, Sim, por conta de todas as distrações que a gente tem, das mídias, das multimídias e tudo mais, não é? A respiração é talvez a mais importante de ser lembrada. Respira. É isso mesmo. Né? Como é que você está respirando agora? Você está me ouvindo aqui? Como é que está a sua respiração? Esse simples ato da gente trazer atenção para a respiração já é uma conexão. Né? Sim. Já é conexão. Você voltou para você mesmo, você voltou para o presente. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você estar fora do tempo. Você está espanando, está girando em falso. É sua mente espanando, girando em falso. Ela está fora do trilho do tempo da presença. Está fora do tempo. Então, quando você está fora do tempo, você fica espanando, a tua mente fica girando em falso. E aí te dá um desgaste energético absurdo. Não é? Então, você não está ansioso, é você estar no tempo presente. O jeito de estar no tempo é estar no presente. Né? Então, qual é a melhor maneira de estar no presente? Respirando, trazendo atenção para a respiração. É verdade. Ótima lembrança. Fábio, me fala uma coisa, já que a gente está falando de meditação, eu sei que você teve um processo de estudo profundo aí durante toda a sua vida, principalmente nesses 3 sabáticos aí, né? Teve algum livro que você leu e falou assim, cara, esse livro mudou completamente a minha percepção, ou me abriu um novo horizonte, alguma indicação? Eu sei que você tem os seus próprios livros, depois até pode falar um pouquinho sobre isso, acho legal, mas teve algum livro, alguma literatura, algo que você realmente leu e te expandiu um pouco assim a visão sobre a meditação, sobre a espiritualidade? Sim.
Teve um livro, tiveram muitos livros na minha vida que foram muito importantes e que processaram muitas transformações e aberturas e conexões, né? Mas eu vou citar um livro, assim, até não é um dos livros que eu considero os melhores, mas na época foi um livro, é um livro pequenininho, mas foi um livro que realmente eu estava muito desconectado. Foi assim, nem estava na MTV ainda, eu estava trabalhando numa outra empresa, eu estava 7 anos trabalhando nessa empresa, 4 anos sem tirar férias, então eu estava no auge do estresse, né? E eu tive o que na época a gente nem sabia o nome, mas hoje a gente chama de burnout, né? Então eu estava num burnout. E aí eu conectei com o livro do Deepak Chopra, que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livrinho fininho, né? Mas eu estava tão desconectado naquela época que quando eu peguei aquele livro, ele realmente ele deu uma chacoalhada tão grande que eu lembro que depois que eu li, eu fiquei tão alucinado naquele livro, com aquilo, porque foi realmente um despertador, digamos assim, né? Que eu lembro que eu fui na livraria, eu comprei 20 daqueles livros. Comprei 20 e comecei a distribuir para todo mundo, né? Falei, gente, dê, porque vai ser legal. Então, foi um livro assim que, num momento onde eu estava muito desconectado de mim mesmo, né? Tava doente, na verdade, né? Tava num burnout. E quando eu descobri esse livro, ele foi uma chave que, a partir dali, eu comecei a iniciar uma jornada de reconexão comigo mesmo, que me possibilitou fazer toda essa transição e encontrar o meu caminho, né, na vida. Nossa, eu li esse livro, olha que legal. Eu li esse livro também logo no começo da minha jornada, e eu tenho ele até hoje. Ele é eu tenho mania de rabiscar meus livros, né? E aí eu lembro que eu também indiquei para várias pessoas, mas uma das leis que mais me chamou a atenção, não sei se é com esse nome que está lá, mas foi assim que associei, que é a lei do mínimo esforço, do soltar. Acho que é a terceira, não lembro agora. Enfim, uma delas lá. Que eu lembro que naquela época, eu sempre... Né, por que eu estava te explicando na Mastreta? Porque eu sempre tive essa questão de foco na missão. Então, eu queria uma coisa, eu ia até o final e conseguia tudo o que eu queria. Só que tinha um esforço muito grande. Quando eu li esse negócio, eu falei, cara, peraí, eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque eu até conseguia, mas quando eu chegava na conquista, eu já não tinha mais nem energia para comemorar, de tanto que eu tinha gastado energia no processo. Isso foi uma chave que virou muito para mim. E essa lei foi uma das leis que, putz, me abriu o horizonte, assim, sabe? Olha, e hoje eu surfo nela, assim. Eu também. Eu gosto bastante dessa lei e eu apliquei de uma forma interessante também. Eu lembro como eu trabalhava com a meditação com os meus clientes, né? E era sempre presencial. Então, eu estava lá com meus clientes presencialmente e a gente, agora vamos fazer a meditação. Aí eu gravava não, a gente fazia a meditação. E alguns clientes falavam, não, mas eu posso gravar para fazer depois? Pode. Depois de um tempo eu comecei a falar, bom, eu estou fazendo a mesma meditação, os clientes estão tendo que gravar, a qualidade da gravação não fica boa. Por que eu não gravo essas meditações e disponibilizo para as pessoas já, né? E aí que veio o aplicativo Sync, hoje as meditações Sync estão lá no Spotify e tudo mais, veio por conta disso, eu não preciso, né, ficar... Claro que hoje eu faço ainda presencialmente meditações, a gente tem os encontros de meditação ao vivo e tudo mais, mas foi nisso um mínimo esforço, né? Porque eu preciso ficar repetindo, já grava, deixar pronto com uma qualidade boa. As pessoas podem fazer, até porque as pessoas podem fazer em outras circunstâncias, não só quando está, né? Faz em casa com facilidade de Spotify, você faz em qualquer lugar, você caminhando, viajando, pode usar. Então, também foi um pouco disso, né? Usar a tecnologia para facilitar a nossa vida, o lado bom da tecnologia. E tem uma outra coisa que também eu comecei a despertar quando eu li esse livro, que foi essa questão... porque hoje eu tenho outra consciência disso, que é essa questão, eu até posso ir buscar, mas o trabalho melhor é quando eu me magnetizo e as coisas vêm até mim. Isso é uma inversão que a gente só consegue ter consciência quando a gente se aprofunda na espiritualidade, né? Porque quando eu estava muito... eu sempre falo isso, né? A gente esquece de que nós somos. Então, o nosso comportamento todo, desde a infância, é para a gente fazer alguma coisa e ter alguma coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade, eu comecei a trabalhar o ser, que acho que é a base também do seu trabalho. Então, então quem eu sou? Né? E aí, a partir do quem eu sou, da minha alma, da minha essência, da minha energia, sim, eu tenho que fazer algo e, consequentemente, eu vou ter. Só que esse esforço de fazer e ter, ele diminuiu absurdamente. Porque, em vez de eu... Lógico que eu tenho uma ação, óbvio, mas a ação é muito menor e as coisas chegam para mim de uma outra forma. Às vezes, a gente está falando de sync, né, da sincronização, e tem a sincronicidade.
Isso é uma forma. Eu estava estudando outro dia essa questão também, que a sincronicidade é uma forma de abundância, né? Que a gente não se dá conta. Então, pensei nisso, alguém já conectou comigo. E eu percebi que isso ficou muito mais latente, muito mais perceptível, assim, cada vez que eu fui me aprofundando mais e trabalhando mais a minha reconexão, sabe? Essa essência. E realmente esse livro, ele também me deu um baita. Assim, uma abertura. Uma chave, foi uma chave mesmo. Legal. A sincronicidade é um momento de conexão, né? É a hora que eu até desenvolvi um vídeo, depois eu posso até te passar o link sobre sincronicidade, que chama como é que você aproveita um momento de sincronicidade? Porque a sincronicidade é um momento de conexão. Um momento que você conectou com Deus ali, vamos dizer, né? Aconteceu uma coisa mágica, né? Uma coincidência muito significativa na tua vida. E o que você faz com isso? Geralmente a gente não faz nada. Aconteceu uma sincronicidade. Aí eu desenvolvi uma meditação que é muito simples, né? Que a gente até pode fazer no final. Vou passar essa meditação. Fechou. Chama Love Move, que é para você aproveitar esses momentos de conexão e fazer alguma coisa útil para você e para o mundo, né? Com esse momento, né? Então, as sincronicidades têm esse poder, né? Da conexão, né? Isso que você falou também do mínimo esforço, de atrair coisas, é lembrar que nós somos seres eletromagnéticos, né? Nós somos seres eletromagnéticos e quânticos também, né? Vamos dizer, talvez a dimensão quântica esteja aí na dimensão do ser, do espiritual, né? Mas o elétrico está muito conectado com o pensamento, né? E o magnético está conectado com as emoções. Então, o pensamento, a dimensão elétrica, ele é muito bom para configurar coisas, para você viajar, imaginar e tal. Agora, para atrair coisas, é melhor a força magnética do coração. Que é a vibração, não é isso? Que é a vibração, que é a frequência, né? Até o poder magnético de radiação, isso já é cientificamente comprovado, tal, do coração, é muito mais potente do que do cérebro. Então, o cérebro, vamos dizer, o pensamento, ele é bom para configurar. Mas para atrair é melhor o aspecto magnético, que é o aspecto emocional, que tem a ver mais com o coração. Então, se você quer atrair algo, não adianta só pensar naquilo. Você tem que pensar, trazer esse pensamento para o coração e usar a força da dimensão magnética que nós temos para atrair aquilo que você quer, né? Muito bom. Perfeito. Fica a dica aí. Boa. Fábio, antes da gente fazer, eu faço uma pergunta final, mas eu vou fazer depois da meditação, tá bom? Que é uma pergunta pra gente encerrar o podcast. E aí, nós vamos inaugurar hoje, eu vou fazer só uma pergunta hoje, tá? A gente criou isso aqui, que vai ser eu vou dar esse nome hoje, não sei se vai continuar, tá? Que é o Chat Treta, eu vou fazer uma pergunta final para fechar também. Mas antes, vamos fazer a meditação? E aí depois a gente... Não, acho que eu vou fazer o Chat Treta antes, que daí a gente entra na meditação e aí depois eu faço essa pergunta final. Fica melhor, tá? Então, o Chat Treta é o seguinte... A gente já falou isso, né, sobre essa questão de sonhos. Eu já fiz a pergunta em relação à cobra, mas a Bia estava falando da questão do lobisomem, né? Então, assim, o que significa sonhar com lobisomem? Ou, sei lá, né, com bicho-papão, quando é criança, enfim, tem alguma... Eu sei que você falou que cada um tem seu dicionário do sonho, mas tem alguma dica aí que você pode dar quando a pessoa tem um sonho com algo muito assim? Então, a dica é, se você teve um sonho estranho, ou qualquer tipo de sonho, né? Você falou, o caso, já sonhei com um lobisomem, tá? Mas o que estava acontecendo com o lobisomem? Você podia estar abraçado e super amigo do lobisomem, ou você podia estar correndo e fugindo com medo, né? Tá. Então, qual é a dica? Isso serve para todo tipo de sonho. Qual é a emoção central? Tá. Então, qual foi a emoção central do seu sonho? Tive um sonho assim, tal. Qual que era a emoção? A emoção era medo. Ou não, era angústia. Ou era alegria, ou era excitação, ou era saudade, ou era angústia, ou melancolia, enfim. Qual era a emoção? Identificou a emoção? Traz para a sua vida. Então se a emoção era medo, o que na tua vida atual está te trazendo medo? É verdade, estou morrendo de medo de perder emprego. Então esse lobisomem é perder emprego. Não, eu estou morrendo de medo de viajar. Então o medo, né? Esse lobisomem é a viagem. Não, eu estou com medo de alguma outra coisa, entendeu? Então você identifica a emoção central e traz para a tua vida. Legal. Né? E aí você consegue
integrar ele, né? Ó, então, uma dica, para quem estiver assistindo no YouTube, deixa aí seu comentário, no Spotify não dá, né, mas quem estiver assistindo no YouTube, deixa aí seu comentário, qual foi o sonho mais maluco que você teve, ou se tiver alguma pergunta específica, aí depois eu passo pro Fábio, tá bom? Então, pra gente fechar, né, primeiro, antes de fechar oficialmente, eu já quero te agradecer, porque eu ficaria horas aqui, porque é um tema que eu amo, né, falar, e você tem né, toda essa bagagem. Eu quero te agradecer de novo por você ter aceito o convite, estou muito feliz que você está aqui. E aí, vamos fazer essa meditação, então? Eu vou entrar na meditação, tá? Vamos fazer a meditação, que dá para ser feito em muitas circunstâncias, né? Eu fiz essa brincadeira de sugerir fazer num momento de sincronicidade da tua vida. Tá. Mas você pode fazer a qualquer momento, em qualquer situação, né? Porque é uma meditação que não tem nenhum tipo de contraindicação. Pelo contrário, só tem indicações favoráveis. Tá bom. Então eu vou entrar na meditação. Para todo mundo que tem dificuldade de meditar, essa não tem desculpa. É uma meditação muito rápida, muito simples e muito eficiente. Tá bom? Beleza. Bora então lá. Vamos lá. Então eu vou convidar você para fazer uma respiração profunda. Então, inspira, faz aquela respiração profunda. E solta e relaxa. Agora faz uma outra respiração profunda e conecta com o seu coração. E pensa e lembra de uma pessoa que você ama. Uma pessoa, pode ser o seu gato, o seu cachorro, alguém da sua família. Pensa numa pessoa que você ama e sente todo esse amor no seu coração. Simplesmente respira esse amor. E agora você vai fazer mais uma respiração profunda, vai levar o ar lá no coração, vai conectar com todo esse amor, e quando você expirar, você vai projetar esse amor para todas as pessoas que você ama, para todos os seus amigos, para toda a sua família. E agora você vai fazer mais uma respiração profunda, de novo, leva o ar lá no coração, conecta com esse amor, e agora você vai projetar esse amor para toda a humanidade, para todos os seres sencientes do planeta, para todo o planeta. E pode respirar mais uma vez profundamente e simplesmente agradecer. Agradeça a si mesma, agradeça pela vida, agradeça por esse momento, agradeça por estar viva, por tudo que você já recebeu na sua vida. Eu agradeço. Então, a meditação pode ser muito simples, muito rápida, muito eficiente. Como é que você se sentiu? Nossa, eu tô em êxtase, assim, tô sentindo uma vibração absurda, assim, em tudo. Até me emocionei a hora que você falou agradecer, porque eu tenho trabalhado muita gratidão, assim, né? Foi uma das chaves também, então é uma sensação maravilhosa. Agradecer é uma das melhores maneiras da gente se conectar. Sim. Agradecer, respirar, pensar nas pessoas que a gente ama, né? Compartilhar esse amor com o mundo, com os outros, com a humanidade. Coisas simples, mas são verdadeiras e funcionam. Né? Não precisa acreditar em mim. Experimenta. Né? Funciona, né? Eu acho que antes da gente começar a meditação me veio uma coisa, agora depois da meditação só confirmou isso, né? Que você estava explicando a questão do coração, né? E eu acho que a grande chave, por mais que eu falo isso sempre, lives, podcast, tudo que eu posso falar. E outro dia eu falei isso num treinamento corporativo, as pessoas ficaram olhando para mim, assim, acho que era louca, mas depois no final vieram me abraçar e agradecer. Que eu falo que não tem jeito, por mais que a gente inventa coisa, a única solução para nós como humanidade é o amor. Né? E ele está no nosso coração. Então, assim, se a gente não relembrar isso, se a gente não resgatar esse amor por nós, em primeiro lugar, né, pelas pessoas ao nosso redor e pelo planeta,
não tem outra saída, né? As crises que acontecem o tempo inteiro, né? Uma pandemia, uma guerra, é para a gente se reconectar com esse amor, ajudar a gente, né? Se ajudar o próximo, né? Mas é sempre o amor, né? É sempre o amor. O amor é o caminho, né? O amor é a solução. O amor é o começo, é o meio e é o fim, né? Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai sofrer. Fica repetindo, né? Fica voltando, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está assim, fundamentalmente aqui para aprender a amar, né? Aprender a amar e aprender a manifestar esse amor, né? De uma maneira ampla, geral e restrita, né? Chamado amor incondicional, né? E, Fábio, você falou uma coisa, só para a gente conectar, para eu te fazer a pergunta final, que você falou assim, quando dá o medo ali é o sinal que você tem que ir, né? E eu acho que quando a gente percebe que tem uma situação que está nos amedrontando, né, que está trazendo algum sinal, e a gente se conecta com o amor, fica muito mais fácil da gente lidar com aquela situação, né? Entender, tipo, eu estou com medo, por exemplo, de uma viagem, que nem você trouxe, o medo de uma transição de carreira, de um relacionamento. Mas espera aí, deixa eu resgatar esse amor dentro de mim, deixa eu olhar qual é o aprendizado disso para poder dar o próximo passo, né? Porque tudo eu acho que todos esses desafios que acontecem é só para a gente dar mais um passo. E eu falo isso também pensando nas minhas experiências. Tudo que eu senti muito medo, depois que eu fiz, eu falei, cara, por exemplo, eu tinha pavor de altura, eu morria de medo de altura. E aí um dia eu falei, cara, eu preciso dominar o que me domina. Né? Entendi o que era o sinal daquele medo, trabalhei e eu falei, já sei, vou saltar de paraquedas. E aí saltei 2 vezes de paraquedas, entendeu? Então, eu acho que isso que você trouxe conecta muito, muito, assim, sabe? Olha para esse medo, se conecta com esse amor, vê qual é o aprendizado e dá um passo, né? Tem uma pergunta que é muito chave para todos nós nesse sentido, né? Qual é o maior medo que você tem na vida? Qual é o seu maior medo, né? E muitas vezes a gente não tem uma resposta, né? De bate-pronto assim, não sei. Mas segue essa pergunta, fica com essa pergunta. Qual é o maior medo que você tem? A resposta para essa pergunta pode ter certeza que é uma chave importante para você. Porque aí é um caminho que você tem que realmente aprofundar, ou seguir, ou desenvolver, né? Ela vai te dar uma trilha importante para você seguir, né? Que está mascarada por esse medo. Né? Perfeito. Como você falou. Muito bom, olha, gostei dessa pergunta. Eu vou refletir sobre ela. me veio uma aqui, mas eu vou refletir um pouquinho. Então tá bom. Fábio, para terminar, eu sempre faço uma pergunta, né, para todos os convidados, que é o seguinte. Imagina que você sabe que hoje é o seu último dia aqui nessa experiência. E aí você tem a oportunidade de deixar uma mensagem para todas as pessoas, para todos os seres. Que mensagem seria essa que você disseminaria para todos os seres deste universo? Olha, viver é uma experiência maravilhosa, né? A vida realmente é incrível, ela é surreal, né? Muitas vezes desafiadora, né? Mas viver vale a pena, né? Viver realmente é um presente. A vida é um presente, né? E a gente deveria tratar ela como tal, né? Como um presente que a gente ganhou, né? E valorizar e vivê-la da melhor maneira possível. Então, valorize a tua vida, né? E não deixe para depois, né? Viva ela plenamente, da melhor maneira possível. Muito bom. Gratidão, viu? Namastreta, eu costumo dizer namastê. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Namastreta. De novo, agradecer o Fábio pela presença. Vocês vão ver, né? Tanto no Spotify não tem, mas é Fábio Novo. No YouTube, para quem está assistindo o vídeo, tem aqui o pessoal da produção, essa super produção aqui, já colocou para vocês aí, então, como encontrar o Fábio. Ele tem 2 Instagrams, tem o Fábio Novo e o Holoplex, né? Com H. E deixa seu comentário aqui. Lembra que no Spotify você pode dar 5 estrelinhas pra gente, que isso faz com que chegue para mais pessoas. E você já sabe, né? Se fez sentido para você, se você lembrou de alguém assistindo ou ouvindo o podcast, compartilha com alguém. Como eu sempre falo, né? Esse canal aqui, essa conversa com os meus convidados, é uma forma da gente disseminar essas informações e levar para mais pessoas, né, a importância da gente se conscientizar dessa espiritualidade na nossa vida. A gente não existe sem a espiritualidade, mas às vezes a gente cria essas barreiras. Então,
Cada episódio, um convidado novo, mas sempre com esse fio da espiritualidade. Gratidão e até o próximo episódio.